Para começar, eu queria me apresentar para vocês. Muito prazer, meu nome é Vinícius Chalega, eu sou educador ambiental aqui no Aquário de Santos e hoje eu estou aqui para falar sobre tecnologia verde, falar sobre os potenciais biotecnológicos das micro e macroalgas, tá? Vamos lá. Já me apresentei aqui para vocês. Para quem interessa saber minha formação, sou cientista do mar pela Unifesp e estou fazendo licenciatura em Biologia pela Unisanta. Como eu já falei, sou educador ambiental aqui do Aquário de Santos e é um prazer enorme conhecer vocês. Quem se sentir à vontade pode ligar o microfone e perguntar, pode me interromper, não tem problema, ou pode deixar a pergunta no chat, tá? Só que no chat fica um pouco mais difícil de enxergar a pergunta enquanto eu estou olhando os slides. Para começar, eu queria perguntar para vocês se alguém acredita, se alguém pensa que as algas são plantas. Porque o termo alga, ele deriva do latim, que significa plantas marinhas. Então, os romanos, eles olharam ali as algas e pensaram, puxa, isso parece uma planta que nasce no mar, então eu vou chamar de planta marinha. E aí, vocês acham que as algas e as plantas são a mesma coisa? Deixa eu ver. A Milena acabou de falar aqui que não. Muito bem, Milena. As algas e as plantas, elas não são a mesma coisa. As algas, na verdade, é um termo que não tem valor científico quando a gente para analisar, né? Existe uma área da botânica, que é a ciência ali, uma parte da biologia que estuda os vegetais de forma geral. Existe uma parte da botânica que se dedica a estudar as algas, que a gente chama de ficologia. E dentro do conhecimento da ficologia, a gente sabe que as algas, na verdade, elas são um agrupamento polifilético. O que que isso significa? São organismos, né? São indivíduos, seres vivos, que eles compartilham algumas características em comum, mas eles não têm necessariamente uma relação de parentesco. A gente vai ver mais à frente alguns casos que vai mostrar para a gente por que é um agrupamento que tem várias linhagens de herança genética diferente. Tá? Então, ao longo das gerações, esses organismos, apesar de não terem um mesmo ancestral específico, eles desenvolveram as mesmas questões em fisiologia e metabolismo. Tá? Isso vai ser extremamente importante para o clima do nosso planeta de forma geral. Para quem não sabe, as algas, elas são responsáveis, principalmente o fitoplâncton, que são as microalgas que ficam ali na superfície da água, são responsáveis por produzir ali entre 60% e 80% do oxigênio que a gente respira. Isso, se você for parar para analisar, é uma coisa, comparando com as plantas, né, extremamente maior. E elas são extremamente benéficas para os ecossistemas, elas promovem esse serviço ecossistêmico da produção de oxigênio para a gente. Elas também capturam gás carbônico da atmosfera, que são aqueles gases, é um dos gases do efeito estufa, e um dos mais prejudiciais que a gente tem hoje em dia. Então a gente está vendo a situação climática que a gente está vivendo não só no país, mas no mundo como um todo, justamente pela emissão, né, desse gás do dióxido de carbono em grande excesso, que acaba ali aumentando o efeito aumentando, fortificando o efeito estufa, né? Aí eu gostaria de apresentar para vocês alguns tipos de algas. Primeiro, vou apresentar as macroalgas. A gente vai ter ali as algas vermelhas, as algas pardas e as algas verdes. Vocês podem notar que pela cor a gente dá o nome para elas, né? Justamente porque a cor da alga, ela tem a ver com um componente muito importante dela, que são os pigmentos fotossintéticos. O que são os pigmentos fotossintéticos? São moléculas que existem nos vegetais de forma geral e algumas bactérias que fazem o processo de fotossíntese. E dentro desse processo, essas moléculas, elas são muito importantes. Elas que vão fazer ali, vão ser agitadas pela luz solar para poder fazer, então, o processo que vai produzir energia para aquele organismo, que vai consumir dióxido de carbono,
e que vai produzir oxigênio também, matéria orgânica e afins. Agora que a gente já falou das macroalgas, que são essas que a gente consegue enxergar a olho nu, a gente pode partir para as microalgas, que são aquelas que a gente só consegue ver através do microscópio. E é muito interessante que a gente tem algas vermelhas e algas verdes, não só na escala macro, mas também na escala micro. E nós encontramos uma diversidade maior de grupos nas microalgas. Então, a gente tem também as diatomáceas e as cianobactérias. Olha ali, pelo nome, cianobactérias, você está vendo que as cianobactérias, elas são um tipo de alga, mas elas não têm elas pertencem ao reino Monera, né? Aqui tem alguns nomes de outros grupos de algas, que são os ginoflagelados, criptófidas, aptófidas, mas não convém você decorar e aprender todos esses nomes. Eu deixo aqui como curiosidade, a fim de curiosidade de você compreender a dimensão de quantos grupos que a gente tem bastante. E também salientar que o tipo de alga que a gente estuda, que a gente analisa, dependendo dela, a gente consegue extrair ali um produto diferente. E aí eu queria entrar nas aplicações tecnológicas com vocês. Falando um pouco sobre a saúde, as algas elas são extremamente ricas em ácidos graxos, poliinsaturados, antioxidantes, vitaminas, anticancerígenos e antimicrobianos. E quando a gente para pensar nos ácidos graxos, que são um tipo de óleo, né? Se a gente fosse comparar com a produção de alguns animais, como peixes, por exemplo, as microalgas conseguem produzir isso numa escala muito maior e com um custo muito menor de cultivo, né? Porque para cultivar a alga é muito mais simples, de certa forma, do que em comparação com o cultivo ali de peixes na aquicultura. E pouquíssimos tipos de peixe vão produzir esses ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa para atender uma demanda industrial. Aqui tem um gráfico que vai mostrar algumas aplicações para a parte da saúde. Então, tem moléculas, tem alguns compostos químicos dentro das algas que elas produzem que pode ser usado para gerar antioxidante, que tem ação antioxidante, imunomoduladores, ou seja, vai regular alguma coisa no sistema imunológico, isso é extremamente benéfico para o tratamento de doenças. Tem função ali, tem alguns compostos que têm função umectante, ou seja, para o pessoal que gosta aí da parte de estética, de cabelo, de pele, existem compostos ali nas microalgas que são extremamente importantes para a produção de alguns cosméticos. Tem também ali alguns compostos que têm função fotoprotetora, ou seja, podem ser incorporados na produção de protetores solares, que vão ali reduzir, de certa forma, o contato da nossa pele com os raios UV, os raios ultravioletas, que podem gerar o câncer de pele. E, por último, tem ali o que a gente chama de drug delivery. O que é isso? É como se tivesse um composto que é adicionado a um medicamento que vai levar, basicamente, o princípio bioativo daquele medicamento para o lugar certo no nosso corpo. Quando você para analisar assim, nossa, como é que o remédio, eu tomo um remédio via oral, como é que a molécula ali do remédio, quando ela é dissolvida, como é que ela sabe onde ela tem que ir? Como é que ela sabe onde ela tem que se ligar? Porque ela tem uma conformação, uma configuração química ali, que vai fazer com que ela se ligue somente com um tipo de lugar, entendeu? Da mesma forma, quando você recebe a intravenosa, é basicamente a liberação do fármaco no lugar correto para ele executar a função dele e para aliviar o que ele tem que aliviar, seja qual for o quadro clínico. Lembrando que a produção de antioxidantes é extremamente importante porque nós, seres humanos, produzimos continuamente radicais livres e algumas espécies radiativas de oxigênio que podem gerar ali células cancerígenas, células tumorais. Então, é muito importante essa função antioxidante. Aí, eu trouxe aqui um estudo de exemplo para vocês, que eles usaram a clorofila, que é uma molécula que tem ali
na microalga, que ajuda a microalga a fazer a fotossíntese, para combater o câncer. Ou seja, essa clorofila, ela produziu um tipo de oxigênio reativo ali que incentivou a morte das células cancerosas, as células tumorais. Tem o link aí esse link aqui do estudo, se vocês quiserem ver com mais profundidade. E aqui mostra a aplicação, né? Foi feito um teste em um roedor e foi extremamente eficaz, né, para conseguir matar essas células imunogênicas. Partindo agora para a indústria alimentícia, para a alimentação, as algas elas podem ser usadas tanto no consumo humano quanto no consumo animal. No consumo humano, a gente encontra ali como um complemento nutricional, né? Nos biscoitos, nos pães, nos cookies, nos iogurtes. E também a gente pode produzir suplementos para poder melhorar a nutrição. Na ração animal, a gente encontra aplicação principalmente na aquicultura, que é o cultivo de organismos aquáticos. Na aquicultura, a gente encontra uma aplicação mais prática através do enriquecimento do cultivo, numa prática que a gente chama de cultivo multitrófico. O que significa isso? Eles aproveitam vários níveis da cadeia alimentar para poder fortificar esse cultivo, para poder tornar ele melhor e tornar os organismos que estão sendo criados ali mais saudáveis. Então, as microalgas, elas vão ser colocadas ali como alimento para o zooplâncton. Zooplâncton são animais microscópicos, como os rotíferos e as artêmias. E aí, esses animais microscópicos que se alimentaram das microalgas vão servir de alimento para os peixes, para os camarões, para as ostras, que aí é realmente o que tem interesse econômico na aquicultura. A gente também tem aplicação na agropecuária. Existe a possibilidade de substituir parcialmente o milho e a soja pelas microalgas, pela biomassa da alga, como complemento proteico na alimentação. Isso vai promover melhoria no sistema autoimune dos animais, assim como promove no nosso, e também melhorar a qualidade dos subprodutos dos animais. Então, vai melhorar a qualidade do leite e dos ovos. Aqui tem um outro gráfico que mostra mais ou menos um panorama geral de como as algas podem ser usadas na indústria alimentícia, como eu falei para vocês. Pode ser usada para fortificar a nutrição dos alimentos, principalmente massas, que nem a gente encontra biscoitos, pães, bolos. Pode ser usado ali para gerar materiais de preservação de outros alimentos. E a gente encontra em larga escala como aditivos nas comidas, né? Como corantes e principalmente como emulsificantes, tá? Então, no iogurte, no sorvete, geralmente é acrescentado ali alguns compostos das algas para poder deixar ele mais cremoso. E, é claro, não pode ficar de fora o exemplo clássico de uma aplicação da macroalga de forma a própria macroalga em si, né? Na culinária asiática, principalmente na culinária japonesa, porque eles têm um histórico de fazer um uso muito, muito bom, né? Das algas na alimentação. Sei que tem gente que gosta aí bastante de sushi, sashimi. Então, se você costuma comer, então saiba que você está ingerindo ali bastante, uma alimentação extremamente nutritiva, não só pela presença ali da proteína do peixe, do arroz, né, do carboidrato do arroz, mas também dos complementos nutritivos das algas. A gente também pode ter microalgas e algas na produção de biocombustíveis, principalmente as microalgas. Geralmente, esse cultivo ele pode acontecer nesses tanques grandes e abertos assim, de certa forma, o ambiente acaba sendo um pouco menos controlado, né? Então, pode ser que haja uma contaminação. Então, existem também alguns tipos de cultivo que são em ambientes fechados, depende do propósito, tá? Existem biocombustíveis de várias vertentes. Existem os biocombustíveis de primeira geração,
de segunda, de terceira e de quarta. As algas, elas vão começar a se enquadrar ali nos biocombustíveis de terceira geração. Elas também podem entrar ali nos de quarta geração quando a gente fala das algas e dos micro-organismos geneticamente modificados para que eles aumentem a produção do óleo no corpo deles e, dessa forma, sejam mais produtíveis a nível industrial. Então, como é que funcionaria a produção desse biocombustível, desse biodiesel? Nós temos ali o cultivo das algas, elas precisam, para crescer, né, para se multiplicar, de gás carbônico, água, irradiação ou luz solar, e também de nutrientes. Após o crescimento inicial das algas, elas vão ser privadas desses nutrientes para que elas comecem a gerar reservas de óleo no corpo delas. Isso é natural dos organismos vivos, de quando ele é privado de nutriente, ele começa a gerar reserva energética dentro do próprio corpo para, posteriormente, suprir essa necessidade se ele não encontrar mais alimento, mais nutriente. No caso delas, das algas, elas vão gerar uma quantidade enorme de ácidos graxos, de óleos. E você perceba que, através desse gráfico, dá para ver o crescimento, a concentração de células de algas conforme o tempo. Então, a gente começa aqui com uma quantidade baixinha, vai crescendo, até que a gente chega nesse estágio 5 aqui, que é basicamente quando o tanque, quando o reator, ele já está muito saturado, muito cheio de alga ali, já não tem mais espaço. E também o nutriente começa a acabar porque já tem muita alga ali consumindo. Então, a tendência, depois que chega nesse estado, é a população de células de algas começar a declinar, começar a cair, elas começarem a morrer. E é justamente nessa etapa aqui que eles param, né, próximo dessa etapa, que eles param de fornecer nutriente, para que elas comecem a criar essa reserva de energia em óleo que eu falei para vocês. Aí, a biomassa, né, essas algas, vão passar por uma etapa de compressão, onde vai ser separado ali mecanicamente o extrato bruto do óleo vegetal. Pode ficar ali um resíduo de biomassa que vai ser destinado ali, então, para outros fins, como, por exemplo, falei para vocês, na indústria alimentícia, na saúde. Mas o que interessa para a gente aqui é o óleo vegetal em si, tá? Então, a gente não pode só tirar o extrato bruto e já começar a usar. É feita uma reação com alguns solventes para separar a fração de óleo do que é óleo e do que é os outros componentes que podem ter vindo junto ali na parte da compressão. Esse óleo, depois que ele passa por essa reação com esses solventes, essa separação, ele ainda pode se tornar mais puro se ele passar por uma etapa de refinamento. Mas não é uma obrigação, ele pode ser usado diretamente como combustível, só que o aproveitamento do combustível, sendo o óleo mais refinado, é muito melhor, quando a gente para analisar. E também, mas pensando no lado da economia, assim, dos gastos, compensa mais a gente não refinar para poder evitar mais uma etapa que vai incluir um gasto a mais no processo. Vai aí, depende do que você quer fazer. Tem esse outro exemplo de produção de biocombustível, né, que a gente tem um bioreator um pouco diferente, tá vendo? E nesse caso aqui é com cianobactérias. E aí a gente tem esse aparato aqui, com uma membrana separadora, que vai, então, separar, através da nanotecnologia, né, o etanol, né, o óleo em si, perdão, o álcool em si, dos outros compostos que vão estar ali. E aí a gente tem a alimentação desse bioreator com dióxido de carbono, com nutrientes e com a luz solar, que é essencial para realizar a fotossíntese. Além disso, como a gente está na Semana da Água, é importante reforçar esse aspecto das microalgas na biorremediação. Um exemplo de biorremediação usando as microalgas aqui é o tratamento de efluente. A gente tem o tratamento ali usando um consórcio de bactérias e microalgas que é muito eficiente em extrair todos aqueles nutrientes toda a matéria orgânica ali do efluente e, de certa forma, vai gerar uma biomassa de alga que depois pode ser aproveitada para alguma outra coisa. É um processo que tem uma pegada de carbono extremamente baixa, porque, como eu falei para vocês, as
microalgas, elas vão tender ali a pegar o dióxido de carbono, tá vendo? Elas vão produzir o oxigênio que vai ser muito útil para as bactérias. Então, é como se você tivesse um ciclo ali de nutrientes que é extremamente sustentável e não gera pouquíssimos impactos, ou quase nenhum, na natureza. Então, aqui tem algumas capacidades, né, da célula microalgal: bioadsorção, bioacumulação, biodegradação, tá? Então, ela vai degradar esses compostos que estão aqui, os compostos orgânicos, vai bioacumular eles na própria biomassa, e é basicamente isso que a gente encontra aí como uma solução viável para tratar efluente. Além disso, tem diversos tipos de reatores. A gente encontra reatores abertos, fechados, tubulares. Tem o tubular vertical, tem o helicoidal, tem o tubular horizontal. Então, são diversos tipos e depende de qual indústria você está investindo, se é na alimentícia, se é na de biocombustível, se é na da saúde. E foi isso a nossa palestra. Eu queria agradecer a presença de vocês e também abrir espaço para tirar as dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Pode ligar o microfone, pode digitar no chat. Estou à disposição para responder vocês. Sim, elas são utilizadas, Milena, também como alimentos para outros animais marinhos. Como eu falei, principalmente na aquicultura, que é o cultivo dos organismos ali para consumo, para levar para o mercado. Então, eu tenho uma criação ali de peixe, de marisco, e aí eu implemento a microalga ali para enriquecer aquele ambiente. E vai ter mais nutriente na água, que vai ser consumido pelos animais microscópicos, que são os zooplâncton. E esse zooplâncton, como ele vai estar cheio ali de microalgas, se ele consumir vai estar mais nutrido, ele vai servir de alimento, então, para os animais maiores, que são ali os peixes, os camarões, como eu falei para vocês. Ficou claro? Tem mais alguma questão? Obrigado, Júlia. É um tema bem legal. Principalmente quando a gente fala de biotecnologia, as microalgas, elas estão ali no topo. Tem muito potencial. A Milena falou aqui que muitas das vezes ela chegou a pensar que não teria muitas utilidades. Olha, as algas, elas têm, como eu mostrei para vocês, tem tanto composto importante dentro delas que a gente pode usar, que fica assim difícil de não entender, não enxergar amplamente, né, o potencial que elas têm. Como você falou, depois dessa palestra, vocês podem ter conseguido abrir um pouco a mente e ver, poxa, será que eu não vejo nas microalgas uma oportunidade de empreender num negócio, numa startup, que vai me gerar ali um empreendimento que é lucrativo e, ao mesmo tempo, ele é sustentável, que vai me trazer um retorno econômico, ao mesmo tempo que eu não vou prejudicar o meio ambiente? O Vitor perguntou se tem algum livro infantil que aborda o tema. Olha, Vitor, eu não tenho certeza se. Eu desconheço algum material voltado para crianças abordando esse tema. Inclusive, extremamente importante a gente começar a desenvolver até isso. Nós temos uma cartilha, que eu participei da elaboração de uma cartilha aqui do Aquário, ela fala sobre diversos temas ambientais, tem várias atividades. Eu acredito que, se você quiser, a gente pode te dar uma cartilha, ou eu posso ver de enviar por e-mail a nossa cartilha, que ela tem vários temas além das algas para as crianças, e tem várias atividades voltadas para elas. Então, vocês podem aplicar em salas de aula, inclusive recomendo, né? Super legal, para ter uma base ali de cultura oceânica, do que passar para as crianças, e de como passar também, porque tá tudo numa linguagem muito simples nessa cartilha, para que as pessoas que leiam não precisa ter um conhecimento muito vasto, muito abundante, né? Desde a criança até o adulto, até o idoso,
Todo mundo tem que saber sobre esse tipo de assunto, é extremamente importante. A Milena falou que vai ficar lendo informações dos protetores para ver se mostra alguma informação com relação a elas. Olha, talvez você não encontre com relação a elas, mas vê quais são os componentes e procura depois qual microalga que produz esse componente. Aí você fica, já sei. E não só, detalhe, não só as microalgas. Eu fiz um trabalho para a universidade, para a Unifesp, que eu apresentei ano passado, que falava sobre o uso de alguns compostos em esponjas do mar para produzir alguns fármacos muito importantes. Então, a gente encontra aí dentro dos organismos marinhos, o oceano, gente, ele é tão rico em coisas que a gente pode explorar, que, assim, vocês ficariam chocados se vocês abrissem o Google aí e colocassem ali no Google acadêmico, pesquisar compostos, animais marinhos, potencial tecnológico, vocês vão encontrar vários estudos. A questão é, falta ali um investimento, fomento, para que isso se torne tecnologias aplicáveis no nosso dia a dia. Tá bom, Milena, eu vou mandar então para você. Eu vou mandar para todos vocês a cartilha por e-mail. Se quiser, eu posso mandar também os slides para vocês estudarem posteriormente. Enfim, vocês podem transformar os slides em outro material que vocês podem usar também. Fica à vontade, eu não tenho problema com isso, tá bom? Então, agradeço a participação de vocês. Vou mandar para todos vocês por e-mail essas informações. E me sigam no Instagram se vocês quiserem, né? Vinícius Chalega tá aqui no slide. E também sigam o Aquário de Santos. Por favor, nos sigam. Vocês provavelmente já seguem, mas sigam o Aquário de Santos, uea.aquário. Toda vez que a gente for fazer curso, palestra, essas coisas, a gente vai publicar tudo lá, tá bom? Então, nos sigam para ficar atento, ative as notificações. E, novamente, muito obrigado pela participação de vocês, gente. Fizeram a minha noite. Adorei estar falando sobre esse tema com vocês. Vitor, pode vir visitar o aquário com as crianças. Vai ser um prazer enorme receber você e as crianças. Se quiser entrar em contato pelo nosso WhatsApp ou por e-mail para agendar uma visita monitorada, a gente pode fazer isso também, tá bom? Gratidão, gente. Boa noite e até mais.